bem-vindo, bem-vinda ao Céu de Cada Um. Eu sou Flávia Camargo, psicóloga especialista em trauma, e hoje eu vim falar sobre a importância da espiritualidade, da mudança da nossa vibração no processo, tanto para evitar doenças quanto para a cura. E vou usar minha experiência, minha própria experiência de vida, de uma cura de um linfoma raro, para mostrar como é que funciona todo esse processo. Antes disso, vou voltar um pouquinho para você entender como é que foi todo esse processo de adoecimento. Eu, como especialista em trauma, atendia em Avaré, interior de São Paulo, e as cidades vizinhas, então era muito corrido, eu atendia muitos pacientes. Eu cheguei a atender 18 pacientes por dia e foram mais de 12 anos nessa loucura de vida. E aí, então, com esse processo, eu fui perdendo a Flávia. Então, a psicóloga, né, ela ficou à frente da minha vida. Então, não só o arquétipo da psicóloga, como realmente um lado meu, né, a profissão não era mais um braço da minha vida. Eu praticamente, a Flávia não existia mais. E esse processo foi feito por mim mesma, a responsável fui eu. Lembrando disso, porque depois vai ter importância da gente conversar um pouquinho sobre isso. Mediante a todo esse contexto de loucura e escolhas erradas, né, relacionadas a excesso de trabalho, enfim, as coisas que eu fui pegando como responsabilidade para mim e até que chegasse nesse ponto, né, de que realmente eu vivesse a psicóloga. E esse processo foi tão louco que eu deixei tanto de me olhar, de ver realmente, sentir as minhas necessidades como Flávia, né, essência, que eu passei tanto por cima de mim que começou, claro, a acontecer das pessoas também fazerem isso, né? Ou seja, quando as pessoas me viam, elas viam a psicóloga. Ninguém mais me perguntava como é que a Flávia estava, como é que você tá, né? Eu sempre forte, vim de uma família forte, aprendi muito com os meus pais a ser forte e não que seja com a conotação negativa, pelo contrário, o erro foi meu, né? Essa força era para ter sido canalizada de uma forma positiva, eu que desviei o caminho. E aí então, mediante a todo esse estresse, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos um processo de síndrome de burnout. Eu não percebi que eu estava à beira mesmo de não conseguir levantar da cama de excesso de trabalho. Eu só começava a perceber a parte emocional disso. Não tinha chegado ainda a ponto de não conseguir levantar da cama, como acontece com o burnout, mas a parte emocional já estava gritando. Então, quando eu via alguns pacientes para eu responder no WhatsApp, vinha um nó na garganta, um choro na garganta, e eu sabia que a culpa não era do paciente, eu sabia que não era o assunto que eu não queria ler, é realmente um esgotamento, porque eu não conseguia fazer nada para mim, né? Para mim, Flávia, não tinha prazer, né? Eu fazia academia na hora do almoço, mas ainda era um momento de terapia, mas ainda era um dever a ser cumprido, né? Então eu não conseguia sentir tanto prazer em relação às minhas escolhas do dia a dia, ao longo das 24 horas mesmo. Eu viajava, nessa fase que antecedeu a doença, que eu estava nesse pico de estresse grande, eu tinha já conhecido meu segundo marido, eu vinha aqui para Florianópolis com frequência, ou para fazer curso dele, ou para dar curso com ele. Ainda assim, nós não turistávamos aqui em Florianópolis, era sempre deveres, né? Mas tinha ele, né, uma bênção na minha vida, esse meu segundo marido, e só que ainda assim era muito pouco, eu não estava mais nutrindo a Flávia. Então, óbvio, fui me perdendo. Nesse processo foi que eu realmente perdi o meu contato máximo com a espiritualidade, porque quando a gente está em meio a um estresse, ao caos, esgotamento, a gente não consegue alimentar. É sinal de que a gente não está alimentando o nosso espírito. Não é nem que a gente não consegue, a gente não está simplesmente alimentando a parte espiritual que na minha vida sempre foi tão forte. Nasci de pais extremamente espiritualizados, meu pai é médium vidente, tem um centro de cura, minha mãe muito espiritualizada, então eu já nasci nesse meio de que o nosso espírito precisa realmente ser em primeiro lugar. E consequentemente a nossa saúde mental, emocional e física vai acontecer, vai ser em decorrência disso. Só que eu
aconteceu, de fato, de eu me perder de mim mesma. A psicóloga tomou conta da minha vida. Então, os cursos que eu fazia, né, que eu amava, as minhas viagens, era para me alimentar profissionalmente, cognitivamente. Tudo que eu fazia, os investimentos eram em relação ao consultório, e eu fui me deixando para trás. Então, esse foi o ponto principal do meu adoecimento. Eu não sentia, nunca tive mágoas, nunca tive problemas emocionais graves, grandes. Eu sempre me virei muito bem, e esse foi o meu erro, né? De ter passado por cima de mim por isso, colocado a psicóloga em primeiro lugar, e as pessoas já não me enxergavam mais. Ninguém mais me perguntava: Flávia, como é que você tá? Você tá bem? Você tá feliz? Ficou um automático, né? Aí, quando a gente entra no automático, nosso padrão vibratório também entra no automático. Então, esse é um assunto muito importante que eu vou falar em outro vídeo, né? A importância da gente sair do automático para manter o nosso padrão vibracional. Então, quando eu decidi me mudar para Florianópolis, eu pensei, já estou perto dos 40, que era realmente o que eu buscava. Perto dos 40, diminuir muito os atendimentos do dia e ter uma qualidade de vida melhor. Tinha encontrado um grande amor da minha vida, decidi me mudar para cá, e 12 dias, né, literalmente 12 dias depois da minha mudança, veio o diagnóstico do linfoma. Graças a Deus, foi através do meu fígado, que denunciou que tinha alguma coisa errada no meu sistema. Eu fiquei completamente ictérica, fiquei laranja, não fiquei nem amarela, dos pés à cabeça, olhos, tudo. Fui internada no auge da pandemia, ninguém sabia o que eu tinha. Não acredito em coincidências, mas fui internada. Como o hospital estava todo sendo remanejado por conta do Covid, eu fui parar exatamente na ala oncológica. E ninguém sabia, imagina, o que eu tinha, né? Aí fui internada, fiquei 9 dias, comecei a melhorar do fígado, né? Da enxaqueca que me deu com o fígado alterado daquela forma. Fiquei 3 dias com uma enxaqueca que nunca tinha sentido na vida, sofri horrores, até que ninguém descobriu o que eu tinha. Chegou a equipe de hemato e falou: equipe de hemato, o que eu entendia de hemato? Meu sangue. Ninguém falou: Flávia, a equipe da parte hemato-oncológica vai vir aqui fazer exames em você. Não, simplesmente disseram: Flávia, a equipe de hemato vai vir te acompanhar a partir de agora, porque não tem absolutamente outra possibilidade da gente buscar mais exames, agora é só com hemato. Falei: maravilha. Aí veio, né, a equipe de hemato, colheram o meu sangue, colheram meus exames, fizeram meus exames, e aí então o chefe, né, da hemato, ficou na frente da minha cama no hospital. Já era o 5º dia de 9 dias que eu fiquei internada, dessa primeira internação, e me disse: olha, nós encontramos irregularidades no seu exame de sangue. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com a parte oncológica. Aí eu pensei, imagina, e inclusive externalizei para ele. Falei: imagina, minha saúde sempre foi maravilhosa. Eu tenho certeza que não tem nada de câncer, né? Sempre fui super saudável. E aí ele, com toda aquela figura imponente, um médico querido que me ajudou demais, disse: então vamos ver. E se despediu e foi embora. Falei: nossa, né? Que pesado, né? E foi embora. E aí sim, voltaram com os exames e de fato, né, tinha sido descoberto 5% de células de linfoma não Hodgkin no meu sistema. Porém, era tudo tão diferente dos outros casos que eles demoraram 7 meses para conseguir chegar no diagnóstico mesmo correto, porque não tinha acabado de começar, eles também nunca tinham visto isso, 5% de células de linfoma, né, no sistema de ninguém. A maneira como aconteceu do meu fígado ter denunciado, depois aconteceram outros casos semelhantes, mas o meu caso foi o primeiro, e de ter ficado ictérica, né, e estar relacionado com linfoma. E também demorou 7 meses, mas como não progredia a minha doença, eles me deram opções, né? Vamos fazer quimio branca, que é uma quimio mais branda, você quer fazer um tratamento de corticoide, e foram me dando opções. Escolhi inicialmente o tratamento de corticoide, porque a palavra quimioterapia ainda era muito chocante para mim. Inclusive eu assinei um termo lá que eu não queria saber sobre os resultados dos exames.
se o que estava progredindo, se não estava progredindo, se estava infiltrando no sistema nervoso central, se não estava. Eu realmente não queria saber de absolutamente nada daquilo. O meu marido que sabia exatamente de tudo, eu só ia para as consultas, o médico falava que estava tudo bem dentro do meu caso, né? Não estava evoluindo a doença, então era isso que eu sabia. Decidi porque eu sabia especificamente a importância da gente manter o nosso padrão vibratório para se curar. Eu adoeci por erros meus de ter entrado no automático, mas eu sabia exatamente o caminho da cura, então já comecei logo de cara, assim que eu descobri o diagnóstico, mudar completamente a minha vida, que eu já tinha me mudado, já estava numa nova fase de vida, eu estava inclusive na melhor fase da minha vida quando tudo isso aconteceu, então eu só sabia que eu precisava realmente focar para a cura. Sendo assim, começou, né, todo o tratamento de corticoide, deu certo, ficou estabilizada a doença. Passado alguns meses, eu entrei no mesmo estresse de vida, porque eu fui para Avaré e precisei atender vários pacientes, porque eles queriam aproveitar que eu estava em Avaré. Agendei um monte de pacientes, mapeamento cerebral, fiz um combo lá em uma semana que eu ia ficar. Não deu outra, eu comecei a passar mal de novo. Antes dessa semana, né, voltando um pouquinho, que eu acho importante vocês entenderem, quando eu fui ver dentro da metafísica o que significava especificamente o linfoma que eu tive, né, no sangue, especificamente na medula, minha medula começou a produzir células erradas, né? Eu fui descobrir que era realmente óbvio tudo aquilo que eu estava vivendo. Era ausência de vida, de sentimento de vida. Eu não vivia mais, né? Só a psicóloga vivia em mim. E eu não tinha mais o prazer da vida, né? Era só realmente a demanda de que me trazia muito prazer antes, mas com o excesso de atendimentos, aquilo realmente foi ficando muito pesado para mim. E eu não percebia, né? Só fui perceber realmente muito depois. E aí, quando realmente eu vi aquilo, né, aquele diagnóstico, eu já tinha modificado a minha vida, então já estava ok, mas a palavra câncer, ela assusta qualquer pessoa. Assim que eu descobri, né, que veio o laudo, veio esse diagnóstico, eu senti muito medo de morrer, porque a gente não sabe, a gente realmente não entende. Eu nunca convivi com pessoas oncológicas, não atendia pessoas oncológicas, eu não tinha essa experiência em relação a câncer, seja lá de que tipo fosse. E aí, passado esse primeiro momento, eu me linkei tão fortemente comigo mesma e com a minha fé, que é aqui a pauta de sempre, que nunca mais senti medo de morrer. Então eu só sentia, claro, os desconfortos da quimioterapia. Eu tinha afetado físico, é óbvio que por mais que minha vibração já tivesse mudado, já tivesse melhor, o corpo padece, né? E a gente precisa realmente voltar a cuidar do corpo, que é a última instância que adoece, para daí ele se recuperar e a gente não ter mais desconforto. E é fundamental que isso seja entendido, por quê? Porque sempre, primeiramente, é o nosso espírito que adoece, né? Sempre. Primeiro é o espírito, depois é a parte emocional e depois é a parte física. Então, quando a gente está adoecido fisicamente ou emocionalmente, a gente já tem que entender, já tem que saber que a parte espiritual não está nutrida, ela não está sendo direcionada da maneira correta. Por isso, seja bem-vindo a esse canal para a gente conseguir aprender tudo isso.